Bem-vindos aqui mais uma vez no Está Escrito Canadá. Para nos ajudar com o tema de hoje, nós temos aqui o pastor Dário. Uma alegria estar aqui, pastor. Obrigado por estar aqui. Antes de começar, vamos orar, porque nós vamos falar uma coisa bem pesada, bem difícil. Então nós precisamos do Espírito, precisamos de Deus. Mas eu sei que também tem alguém que tu querias orar por ele, né? Sim, eu gostaria de orar pelo Mike, para que Deus continue guiando a vida dele, dando apoio, o que ele precisa, né? E especialmente a vida espiritual dele. Ok, ótimo. Ora para nós então. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de virmos a Ti, em nome de Jesus. Queremos pedir, Senhor, uma bênção ao Mike, que o Senhor continue guiando a sua vida espiritual, mostrando o caminho, que ele continue firme contigo. Pai, eu peço também que estejas conosco agora ao abrirmos a Tua palavra, dá-nos a direção do Teu Espírito e nos dê a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a semana atrás nós estávamos a falar, começamos o capítulo 11, né? Falando sobre os dois testemunhos. Quando a pessoa vê o contexto, é muito óbvio que estamos a falar da Bíblia, né? E o fato que a Bíblia tem poder, o fato que Deus quer que nós aprendemos e também damos as mensagens da Bíblia para o mundo. E até o versículo 6 estava tudo bom, né? Está tudo a correr bem. Só que depois lemos o versículo 7, que tem um choque. Nós até vamos ler outra vez, mas fala que a Bíblia morre, é matada, né? E é uma besta até. Vamos ler então, vamos ler o 7 e o 8 juntos, só para ter um pouco do contexto, e depois podemos tentar explicar o que é que está a acontecer aqui. Lê para nós então versículos 7 e 8. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. E irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então nós temos uma imagem bem forte aqui. Primeiro é que nós temos estes testemunhos, né? Que eles terminem o trabalho deles, né? Então é pregado para o mundo, todos estão a começar a ver a verdade, né? Só que aqui chega uma besta. Nós sabemos que, especialmente em Apocalipse, a besta só pode ter duas coisas. Ou está a falar de uma nação, que nós vemos assim como Daniel, né? Que tinha vários animais, várias coisas. Ou nós estamos a falar de Satanás em si mesmo, o dragão, né? Mas aqui fala que a besta, não é uma besta, é a besta, que vem do abismo, que outra vez, normalmente o abismo é onde está Satanás, né? Aquele lugar onde ele é como se fosse um prisioneiro lá, né? Vai atacar a Bíblia. Mas mais do que isso, ele tem a vitória, né? E consegue matar a Bíblia aqui. O que é que nós estamos a ler aqui, neste versículo? É interessante que, quando fala da besta, como você mesmo colocou, Satanás, de alguma maneira, está falando aqui do poder de Satanás. Então, nós vemos que é um poder que Satanás usa, que ele está por trás, direcionando, conduzindo, para que ataque a palavra de Deus, para que ataque a Bíblia. Em outras palavras, nós estávamos vendo antes, nos versos anteriores, o poder da Bíblia. Nós vimos o poder, como ela fazia até fogo descer do céu e tantas coisas, e transforma a vida das pessoas. Mas aqui nós vemos que nesse momento a besta,
que, ou seja, é um poder que se refere aqui a um animal, mas nós vemos que Satanás está intimamente relacionado com ele. Atrás dele, yeah. Está por trás, né? Ele será usado para atacar a Bíblia, para vencê-la e matá-la. Em outras palavras, tentar destruir a Bíblia, tirar a Bíblia de circulação, poderíamos dizer assim. Então, foi exatamente o que ele tentou. E o verso 8 ele vem ampliando ainda, falando que os cadáveres das duas testemunhas, ou seja, do Novo e Velho Testamento, da Bíblia, ficarão expostos na rua da grande cidade. E é interessante que o próprio Apocalipse, agora ele usa de maneira dupla até, de maneira reforçada, a questão simbólica. E identifica claramente, fala, e figuradamente é chamada Sodoma e Egito. Só que aí fala que foi onde Jesus foi crucificado. Então, parece que temos vários lugares, vários, né? Nós temos a grande cidade. O que é interessante com o versículo 8 é que mostra que, como estavas a falar, não é que Satanás por si vai vir assim, destruir a Bíblia. Não, isto são poderes, né? Porque está a acontecer dentro das cidades, dentro das nações, né? Então, isto são nações, poderes, que fazem de tudo para abolir. Okay? Não queremos a Bíblia mais, né? E nós temos vários pontos na história do mundo que tentaram fazer isso, né? Não, nem é só uma vez que tentaram, mas várias vezes. Mas agora temos assim, então, a grande cidade. Normalmente a grande cidade é Roma, né? Naqueles dias, Sim. nos dias de João, a grande cidade seria Roma. Mas também, figuradamente, né? É chamada Sodoma e Egito. Por que é que eles usam estes dois lugares? Os dois vêm do Antigo Testamento, né? Fazem parte das histórias do Antigo Testamento. O que é que era Sodoma e o que é que era Egito? Então, Sodoma era o lugar onde o pecado chegou num nível tão alto que o próprio Deus, o próprio Jesus desceu aqui com os anjos, né? Nós conhecemos que eles se encontraram ali com Abraão, conhecemos a história, e foram até lá tirar ali Ló e a sua família, e depois essas cidades, tanto Sodoma quanto Gomorra, foram destruídas, né? Devido ao nível de pecado. E é interessante, porque foi destruído com fogo do céu, que nós já lemos em outro versículo, né? Que a Bíblia tem esse poder, Deus tem esse poder. Então nós estamos a ver assim essa batalha, o que Deus faz, mas aqui, infelizmente, também tem poder, né? Também. Esta nação tem o poder porque mata a Bíblia. Inclusive o Egito também, né? O Egito foi o lugar em que o povo de Deus ficou escravizado por 400 anos. Né? E foi de onde eles deviam sair do Egito. Ou seja, é uma imagem do pecado, de um lugar de erro, de paganismo, onde eles deviam sair do Egito para ir para Canaã. Né? Então... É interessante, porque as duas histórias têm esse exemplo. Sodoma é Ló e a família a sair de um lugar de pecado. O Egito é Israel a sair por causa de um lugar de pecado, né? Então, bem interessante que nós já falamos sobre isso, né? Para uma pessoa entender Apocalipse, a pessoa tem que saber o resto da Bíblia, né? Sabendo as histórias, os eventos, Moisés, Ló, Abraão, todas essas pessoas, nós podemos entender, ok, então, nós estamos a falar onde Jesus também foi crucificado, que é interessante, porque isto é Jerusalém agora, que deveria ser um lugar santo. Só que nos tempos de Jesus era o contrário, né? O próprio lugar de Israel foi os líderes que quiseram matar a Jesus, né? E Jesus fala, olha, um dia vocês também vão ter que fugir de Jerusalém. Então, aquela história, repetindo. O foco aqui é o quê, então? Olha, um dia vai haver poderes aqui na Terra que, pelo menos por um tempo, nós vamos ler, né? Mas pelo menos por um tempo, vão conseguir matar a Bíblia, destruir a Bíblia, apagar a Bíblia. E o que nós estamos a ler aqui é, olha,
Da mesma forma que Ló teve que sair, da mesma forma que Israel teve que sair, da mesma forma que os cristãos tiveram que fugir de Israel, o verdadeiro cristão também vai ter que fugir, né? Vai haver países, vai haver poderes, religiões que vão estar contra Deus, contra a palavra de Deus. Se tu veres um poder que está contra a palavra de Deus, não faz parte. Tu vais ter que sair da mesma forma que estes exemplos aqui. Então é bem interessante que, em poucas palavras, ele fala isso tudo. Só usando assim, Sodoma, Egito, onde Jesus foi crucificado, né? Mas a pessoa que sabe a Bíblia já entende. É isso que Jesus está a tentar dizer aqui, né? De alguma maneira, ele está mostrando, né, que a história se repete e esse mesmo padrão vai acontecer nos últimos dias também, antes da volta de Jesus, que na verdade é o que nós estamos estudando aqui. Estamos perto da sétima trombeta, que é a própria volta de Jesus. Então nós vemos que essa perseguição acontecerá também, assim como aconteceu. Hoje nós já podemos ver alguns poderes, alguns lugares onde os cristãos são mortos, perseguidos, e é claramente uma guerra entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás, né? Jesus tentando manter a sua palavra, salvar o seu povo, Satanás tentando destruir e usando poderes terrenos, né? Então nós sabemos, como estavas a dizer, né, que isto já aconteceu e até está a acontecer hoje, né? Essa ideia de a Bíblia é antiga, essas histórias não aconteceram, essa pessoa nunca existiu, até Jesus. Há cientistas, pessoas a tentar explicar, não, esse homem nunca existiu. Só que temos a prova, né? Muita prova. Mas houve um tempo na história que realmente foi mais forte do que as outras, né? Houve um tempo que realmente um país inteiro, cristão ainda mais, né, conseguiu separar a religião com a Bíblia. Foi um teste. Foi um teste que o mundo fez para ver como é que seria o mundo sem a Bíblia, sem as doutrinas, sem os morais da Bíblia. E se nós criássemos as nossas próprias leis e morais, até o ponto mais longe, assim, a Bíblia fala que o mundo foi feito em 7 dias. Sim. É por causa disso que nós temos uma semana, são 7 dias. Houve um tempo que até isso eles falaram, não, vamos mudar é tudo. Tudo o que acontece na Bíblia vamos tirar. Casamento, 7 dias da semana, tudo. E vamos ver se o mundo fica melhor. Vamos ver se a Bíblia realmente tem poder ou não. Vamos ler, porque o versículo 9 e 10 está focando nesse tempo, né? Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. É interessante, mais uma vez nós temos aí a profecia se cumprindo, mostrando aqui até o tempo, 3 dias e meio, em profecia seria 3 anos e meio. 3 anos e meio. E nós podemos identificar claramente, pastor, esse período foi o período em que a França, no período da Revolução Francesa, eles tentaram eliminar a religião. E é algo que está claramente identificado na história. Tentaram realmente retirar a Bíblia e tudo que ela ensina, inclusive até mudando a semana de uma semana de 7 dias para uma semana de 10 dias. Imagina, trabalhando 9 dias e só um dia de folga. Misericórdia. Seria difícil. Na verdade, é algo que não funcionou, né?
Não deu certo, mas nós vemos que a influência desse período nós podemos sentir até os dias de hoje. Tudo aquilo que foi preconizado ali pela Revolução Francesa, que depois acabou se tornando um dos países mais secularizados do mundo, porque isso de alguma maneira ficou assim na mente deles, né? E espalhou para outros lugares no mundo também. Então foi um período muito difícil. Diz aqui que os seus cadáveres, falando aqui da Bíblia, né, como se a Bíblia tivesse realmente morrido e ficassem ali sem ser sepultados. Né? E é algo impressionante, infelizmente foi algo que aconteceu, mas nós vemos que é mais uma vez a luta do bem contra o mal, né? Deus tentando salvar as pessoas, levar a sua palavra que nós já estudamos, que ela tem poder, ela tem vida, que o Espírito Santo, ela é como fogo, né? Transformando a vida das pessoas, ela tem poder, porém Satanás fazendo de tudo para destruí-la e usando poderes terrenos. O que eu gosto com estes dois versículos, 9 e 10, a primeira é que fala que é 3 dias e meio, que para mim eu já fico assim, espera, eles morreram, mas agora está a dizer que é só 3 dias e meio. Então há uma coisa vai mudar depois, né? Então já tem aqui um pouquinho de luz de esperança. Mas eu gosto muito dos detalhes. Uma pessoa que estuda esse tempo, eles tiraram todos os sacerdotes, todos os padres, toda essa coisa. Muitos foram mortos mesmo. E muitos deles, até os corpos, ficaram fora. Exatamente como está essa imagem, né? Porque assim, o sacerdote ainda tem aquela imagem de Deus, da Bíblia, da religião, né? E o que é interessante é que o que aconteceu nesse período não era só, vamos tentar outra coisa nova, era uma luta mesmo. Não, nós não gostamos da Bíblia e nós queremos fazer o contrário mesmo. Então não era só, olha, eu aprendi uma coisa nova, pode ser que dá certo. É assim, uma coisa positiva. Não, foi uma coisa de mágoa mesmo, é uma coisa assim, eu já sofri tanto por causa desta religião, né? Até fala, atormentado, né? Eles estavam a ser atormentados pela verdade de Deus, porque não gostavam. Então, não era só uma mudança, mas foi uma luta contra, um ataque contra Deus. É interessante que fala que eles davam presentes um ao outro, que nós sabemos na história faziam isso. É interessante que eles tiraram a Bíblia e puseram aquela mulher famosa, né? Muitas imagens francesas têm ela tem a bandeira quase meia nua, né? Ela chama-se assim, é a França, é o símbolo da França. Ela era uma prostituta naqueles dias. Eles puseram ela em cima de um cavalo e estavam a adorá-la, ela, como um deus. Chamaram ela de Sofia, de sabedoria, né? Não queremos a sabedoria de Deus, nós queremos esta sabedoria, né? Uma coisa falsa mesmo. E eles davam presentes em celebração disso. Então, tudo o que está escrito aqui é uma coisa que aconteceu por 3 anos e meio e foi um desastre. Todo mundo sofreu. Foi a coisa assim... É óbvio que a vida não era boa antes. Realmente eles precisavam de uma mudança. Ninguém disputa isso, né? Mas o que eles tentaram foi tão horrível que depois de 3 anos e meio, nós temos que trazer a Bíblia para trás. Voltou uma semana, né? 7 dias. Voltou as igrejas, voltou a Bíblia e isso tudo. Agora, como falaste, sempre ficou mais secular. Porque ainda tinham aquele rancor, aquela mágoa, né? Então nunca bem aceitaram. Mas também entenderam que os morais, as leis que a Bíblia ensina realmente é a verdade, é o que é melhor para o ser humano. São necessários, então, né? É bem interessante essa mudança. Vamos ler então, porque eu falei já que 3 dias e meio, ou 3 anos e meio. Também é interessante que esses dias fala, no versículo 8 fala a cidade onde Jesus foi crucificado, né? E é interessante que o ministério de Jesus também foi
3 anos e meio, né? É Do interessante. batismo. Então Deus sempre usa aqueles números, né? Ele gosta de números. Mas depois de 3 anos e meio da Bíblia assim estar morta, pelo menos parece, né? Vamos ler o que é que acontece. Lê para nós 11 e 12. Mas depois dos 3 dias e meio entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: Subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Então, a Bíblia nunca vai ficar morta para sempre, né? Houve um tempo que Deus deixou, né? É como se ele falasse assim, ok, vocês querem tanto uma vida sem a Bíblia, vamos ver como é que vai ser. Então ele deixou esse teste lá na França. E todos que estudam podem dizer a mesma coisa, né? Foi um desastre mesmo. Mas depois disso, como se fosse um milagre, assim, a Bíblia voltou. Imagina, era um país que rejeitou completamente a Bíblia, mas em 3 anos e meio voltou. Eles não tiveram a força de continuar a lutar contra a Bíblia. Voltou como se fosse assim, aquele espírito a entrar dentro dele. E depois nós temos aquela imagem que a Bíblia só para o céu. O que é que isso quer dizer? Isso é, olha, nunca mais vai morrer. A Bíblia existe e pronto, né? Da mesma forma que quando Jesus subiu para o céu, não é que ele estava-se a separar de nós. Era só aquele símbolo. Não, olha, eu agora estou aqui no céu e nunca mais vou ser sacrificado outra vez. Nunca mais vou morrer de novo. Agora é para a eternidade. E é isso que nós estamos a ver aqui. A palavra de Deus. Até no céu nós vamos estudar, né? Nós vamos continuar a ver o amor que está dentro deste livro, o sacrifício, o que Deus fez para nós. Esta Bíblia vai ser lida para a eternidade. Olha que impressionante, não é, pastor? O significado da Bíblia, a importância dela. Yeah. E é triste ver que uma grande parte das pessoas não reconhecem isso. Muitos até têm a Bíblia, mas não a abrem. Muitos até não levam a sério, até leem, porém não estão entendendo a grandiosidade, né, da mensagem, do poder que ela tem. E nós precisamos sempre ser lembrados, todos os dias, reconhecer que dependemos de Deus e que Ele já deixou um manual para nós guiarmos, um mapa para nós seguirmos nessa vida, né? E precisamos sempre estudar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. E ainda mais agora, quando está a ser atacado, quando o mundo quer tirar assim das escolas, do governo, do povo, de tudo, né? Agora que nós realmente temos que ler ainda mais, estudar mais, lembrar as passagens. A Bíblia fala que um dia o povo vai ir aqui e ali tentando buscar a palavra de Deus e não vai conseguir. Então, agora é que é o momento, agora é que é o tempo de realmente saber a mensagem de Deus para nós. Lê só os últimos 2 versículos aqui, só por causa do tempo, 13 e 14. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. E aqui, outra vez, como todas as trombetas, nós temos o julgamento de Deus, né? Aquelas pessoas fizeram aquilo tudo contra Deus, contra a Bíblia, aquilo tudo, e provavelmente muitos pensavam agora, foi um teste, não deu certo, ok, ninguém viu. Deus vê, né? Muitas pessoas aqui na Terra, tal fez isso, nunca sofreu, porque nunca teve justiça. Olha, Deus sempre vai dar a justiça no fim, seja agora ou seja no fim do mundo. E é isso que nós estamos a ver aqui, é que vai sempre ter o juízo no fim do mundo, né? Só que no versículo 14, finalmente nós chegamos
o fim. Vamos ver o sétimo trombeta, que infelizmente hoje nós não podemos falar, vamos ter que aguentar até a próxima semana, mas aqui nós vamos ver aquele grande dia, a vinda de Jesus. Amém. Vamos orar então, por causa do tempo. Foi muito bom estar aqui com vocês, mas vamos vamos orar para Deus, que Ele possa nos abençoar. Deus, mais uma vez, é tão bom saber que Tu estás em controle, Tu sabes o futuro e que Tu estás preparado para nos salvar e que um dia Tu vais ser o juiz do bom e do mau. Fica com todos que estão a ouvir, que eles possam dar o coração para Ti. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado quão importante é a palavra de Deus, quão importante é conhecermos os caminhos de Deus para nós e o poder da Sua palavra para transformar a nossa vida. Nós queremos contribuir com você para que você possa também se aprofundar no conhecimento da palavra através desse guia de estudos e para que você possa receber gratuitamente. Utilize as informações que aparecerão na tela e solicite a sua. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. E como nós já falamos, nós chegamos ao sétimo trombeta. Vai ser muito diferente do que o sétimo selo. Sétimo selo, silêncio. O sétimo trombeta vai ser o contrário. Mas, infelizmente, não temos o tempo. Vai ter que ser na próxima semana. Sim. Mas queria dizer muito obrigado por estudar e estar aqui hoje. Obrigado, foi um prazer. Obrigado também. E obrigado para todos que estão a ouvir o programa hoje. Vocês não podem perder na próxima semana. Vai ser muito, muito lindo. A volta de Jesus. Apocalipse capítulo 11. Então fica connosco, mas até lá, lembrem-se, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.